Podcast. Muito bem, nessa noite maravilhosa aqui do nosso podcast BC, nós trouxemos aí um convidado ilustre para entrevistar aqui hoje. Desde já eu peço para você que já acompanha o nosso trabalho já no canal do YouTube, o nosso canal é o Podcast BC. Peço que você vai lá embaixo no canal, bem embaixo aqui no canal aqui, se inscreve lá, coloca lá, né, se inscreve, compartilha pra gente, dá uma força pro nosso podcast crescer. Eu peço para você compartilhar os vídeos no grupo do WhatsApp do nosso podcast BC. E hoje, recebendo aqui o nosso convidado Bertinho Benedetti, ou melhor, né? Luiz, como que é seu nome? Luiz Roberto Benedetti, mas ninguém conhece, né? É Bertinho Benedetti da Frutap. Bertinho Benedetti. Bertinho é casado com a Ednazir, Cadina. E pai da Júlia, que é a mais velha, o Luiz Roberto, o Juninho, né? E o neto, que é o caçula. E tem os netos agora também, né? Tem os netos. Eu estou com 4 netos. A primeira é a Cecília, né? E depois vem o João Lucas, o Luizinho e o João Pedro. Dois paranaenses e 2 paulistas. E a família só crescendo, né, Bertinho? Só crescendo. E assim a gente vai ficando, né? O Bertinho eu conheci ele aí em torno dos meus 15 anos. E até agora a gente se conhece aí. Sim. Né? E tem o privilégio de trabalhar na mesma indústria, no mesmo local ali. Né? Graças a Deus. A gente agradece muito isso daí. Na primeira etapa, eu gosto sempre de apresentar o convidado. Né? Geralmente o convidado que a gente traz aqui tem uma história. E Bertinho, quanto tempo de Bernardino já você tem? Manuel, eu sou nascido aqui em Bernardino, né? Nascido aqui no bairro da Serrinha. E aí eu fui para Santa Cruz com aí uns 2 anos de idade, 3 anos. E com 17 anos eu voltei para Bernardino. Aí meu pai foi para morar na Fazenda São João, e é onde a gente ficou lá um tempo. Aí eu trabalhei com ele lá um bom tempo, depois vim para a cidade trabalhar no posto de gasolina do Doreto na época. O Dimas era nosso gerente. Esse posto é aquele que é aqui em Bernardino mesmo, né? É o posto que hoje é do Ronaldo Balego. Ah, era ali? Porque tem um posto antigamente que tinha aqui de frente com o antigo bar do Zezinho Romão. Ele tinha um posto aí, não tinha isso mesmo? Era do mesmo dono. Era do mesmo dono. Era do seu Doreto lá de Sarutaiá, né? E o Dimas era gerente dos 2 postos. História, cara. Interessante. Muito bom trazer você aqui. Então aí, com o decorrer do tempo, eu fui trabalhar com o Geraldo Castro, numa loja de imóveis, que é onde era Agroverde, ali em frente à atual prefeitura. E meu pai acabou comprando um açougue da Barra Funda, que era do lado do mercadinho ali. Antigamente era o Bosch, né? E com o decorrer do tempo, a gente adquiriu o terreno lá na esquina e construiu o prédio que está até hoje lá, né? Que é açougue do Toninho lá. Aquele açougue foi eu e o meu saudoso pai que construímos e trabalhamos por alguns anos lá. Olha só, Bertinho, quanta história, né? E assim, né? A gente sabe que depois aqui, todo esse processo dentro da nossa cidade aqui, do nosso município, né? Aí você já se torna policial rodoviário, é isso mesmo? Então, eu fiquei no açougue lá com meu pai um bom tempo. E nós tínhamos um sargento aqui, Bernardino, saudoso sargento, que hoje não me recordo o nome dele, mas também era da família e parente do Dimas, né? E ele incentivava, sabe, os jovens a entrar na polícia. E eu fui um deles, né? Fui um deles. Nós entramos na época 4 ou 5 daqui de Bernardino. E eu fiquei um tempo em Marília estudando. E depois de lá eu fui para São Paulo, onde eu fiquei, concluí um tempo lá na Polícia Militar. E uns 2 ou 3 anos depois fui para a Polícia Rodoviária. E Marília, que você estudou, era preparativo já para a parte militar, é isso? Assim? Eu fiquei 1 ano em Marília, estudando no quartel da Polícia Militar lá. Certo, entendi. E fiz o primeiro socorro na faculdade lá de Marília. E
E aí eu fiquei dali, fui para São Paulo. Ah, dali você já graduou para ir para São Paulo, já para fazer, pra Sim, se tornar policial. sim, aí eu fui para São Paulo, trabalhei uns 3 anos na Polícia Militar lá em São Paulo, eu prestei um concurso para a Polícia Rodoviária e fiz mais um curso de especialização lá em trânsito e fiquei trabalhando na escola da Polícia Rodoviária em Jundiaí, depois nós fomos para São Paulo, que a escola era lá, e aí vim embora para o interior e estou aqui até hoje. Foi lá, fez, se preparou, né? Se preparou e voltou para aqui para o interior. Então lá em São Paulo você falou que você foi policial militar, Sim, e depois você fez o concurso e se tornou policial rodoviário, é isso mesmo, né? sim, Você acabou sim, de falar aqui. exato. É interessante, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas e tão pouco a gente conhece, por exemplo, a trajetória delas, né? E até interessante o que você contou aqui. Você falou até dos locais históricos aqui da cidade, né? Você contou algumas coisas, os pontos históricos, né? Outro dia veio um menino Sim. aqui, ele falou sobre a fábrica de Tubaína que Bernardino tinha. Né? E quem é que sabia, né? Disso daí. E agora você está falando do posto de gasolina. Eu vi num grupo nostalgia do Facebook, né, do posto que o posto deixava, que eu falei para você, que era ali de frente ali, né? Sim, O o antigo bar Zezinho. de Azinho Ramão ali, de frente ali, Ah, né? Isso é interessante, Bertinho. E aí você vem pro interior aqui para trabalhar na região como policial rodoviário, é isso? sim, eu vim direto trabalhar em Piraju, na base da Polícia Rodoviária em Piraju. Aí, em maio de 82, foi inaugurada a Castelo Branco, de Avaré até no final dela ali, de Santa Cruz do Rio Pardo. E eu fui trabalhar para lá. Naquela época a gente ficava na viatura, porque não tinha base. Depois, em 1986, foi construída aquela base que está lá até hoje. E ali eu fiquei, trabalhando ali. Depois eu fui trabalhar no tráfico rodoviário, né, que é a TOR. E fiquei trabalhando na região aí até a minha aposentadoria. E ali dentro você graduou a sargento, tem uma graduação dentro ali, né? Sim, eu fui graduado a cabo, não me recordo a data agora, e me aposentei como terceiro sargento. Terceiro sargento, aí você encerrou a carreira. Encerrei a carreira ali. Já fez história, né, Bertinho? Ah, sim, foi uma época difícil, mas foi. Bertinho, na cidade nossa aqui, já são quantos mandatos seus como vereador da cidade? Eu concorri à primeira eleição em 2004, fui empossado 1º de janeiro de 2005 e eu fiquei por 4 mandatos como vereador e 4 mandatos como presidente da Câmara. Sim, todos os mandatos meus, eu fui presidente da Câmara. Graças a Deus, toda a eleição que eu concorri foi muito bem aceito e, e aí, né, me elegi e concorri à presidência da Câmara, que é votado pelos vereadores, né? E eles me conduziram ao cargo de presidente por 4 mandatos. 4 mandatos. No último mandato meu, eu tinha falado na Câmara e para várias pessoas que o objetivo meu era abaixar o salário mínimo do vereador. Eu nunca concordei com o valor do salário mínimo do vereador, porque, veja bem, se eu for viajar para São Paulo ou qualquer cidade de São Paulo, ou interior de São Paulo, onde moram nossos deputados federais e estaduais, a Câmara, ela paga toda a minha viagem, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que o salário de um salário mínimo seria o ideal, né? Seria o ideal. Porque eu acho que a gente está trabalhando para a população, está vivendo numa situação difícil, não só a nossa cidade, como o Brasil todo. Então, eu não consegui passar esse projeto meu, e como eu tinha falado que eu não seria candidato, não fui candidato, né, nessa última eleição, mas eu continuo aí, sabe, trabalhando, ajudando, faço o que eu posso,
e tenho assim, vamos dizer, o objetivo meu para o futuro é sempre trabalhar dessa forma. Em primeiro lugar, eu falei que é o salário do vereador, que eu acho que não é muito, não deve ser assim. Inclusive, esse ano a gente viu aí que subiu um pouco, mas eu sou contrário a isso, sempre fui, e todos os meus colegas sabem disso, mas eu vejo assim que o vereador, enfim, ou qualquer pessoa que queira trabalhar para o município, ele tem que ver assim a área, primeira área, que é uma área difícil, e você tem que trabalhar, principalmente Bernardino onde tem um hospital que é 100% SUS. Então você tem que correr posto de saúde e cidades vizinhas. Então eu falo, você tem que trabalhar voltado para a área da saúde, educação e segurança pública. E eu acho que são assim, as três primordial, mas não também descartando as outras, né? Porque todas são importantes. Mas essas três, que a saúde e a educação, é tudo, é tudo. E hoje Bernardino está vivendo uma situação difícil e o país passa por isso. Você acha que, por exemplo, com certeza, né, a cidade ela tinha aí um X de habitantes. Hoje a cidade está crescendo cada vez mais. E eu vejo pessoas que às vezes, pessoas cargo político, que são resistentes ao crescimento da cidade. Ah, vai crescer, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Mas como você falou aí, né? Se tiver todo um tratamento, um cuidado, não há motivo para não deixar isso acontecer, né? Porque às vezes, o cara fala assim, eu vou aumentar a moradia, vai morar aí vai aumentar mais e vai ter mais trabalho, mais dor de cabeça. Mas se tiver um negócio bem pensado, né? Como você falou agora aqui, acredito que dá para a cidade crescer ainda mais, Bertinho. Olha, ela tem que crescer, né? Ela tem que crescer. Aí, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, né? E se tivesse mais uma Frutap Bernardino? Gente, eu penso assim, dessa forma. Jamais vai vir uma empresa para o Bernardino grande. Por quê? Nós não temos mão de obra, nós não temos moradia. Não é? Então, isso tudo tem que mudar. Mas mudar de que forma? Vem uma empresa pequena, como nasceu uma Frutap em Bernardino? Ela nasceu pequena. Eu penso dessa forma. Né? Vem uma empresa pequena na cidade e ela tende a crescer. Essa empresa crescendo, a cidade tem que crescer junto com ela, porque precisa de moradia. Aí que vem os cursos, né? Os nossos jovens vão fazer esses cursos aí e eles vão fazer que uma empresa acaba crescendo na cidade. E isso é importante. Né? É importante que tenha. Mas veja bem, hoje, então, o que está acontecendo? Às vezes tem curso, sim. Eu tenho visto sair alguns cursos de Bernardino e a pessoa tem que trabalhar fora porque não, sabe, Bernardino não suporta, não tem, né? Graças a Deus nós temos grandes empresas aqui na cidade. Certeza, né? com certeza. Hoje você vê a Frutap, a Vema, a Bercamp, né? Sem contar nas fazendas que elas estão. Hoje uma tecnologia numa fazenda aí que é brincadeira, né? A quantidade de gente que emprega e com tecnologia. Senão ela não funciona. Certo, Bertinho. Assim que é o projeto prioritário mesmo, assim. Essa aqui é a prioridade para o seu mandato. Olha, a prioridade hoje para Bernardino, hoje, mas já vem há tempo, é moradia. Moradia, né? Moradia hoje é o que falta para Bernardino, né? Nós temos moradia, você vê que a pessoa ela vai criando. Como eu falei, no caso da empresa, não tem uma empresa, mas ele está morando na cidade, ele vai procurar fazer alguma coisa e vai inventar e vai acontecer. Então a moradia é o que hoje está precisando bem. O que você acha que dificulta esse processo de gerar moradia para a cidade? O que é a dificuldade hoje? Olha, Manuel, sabe, apesar de ter ficado esse tempo na política aí, eu vejo assim, sabe,
um prefeito, ele tenta fazer alguma coisa, entra o outro, ele muda totalmente. Aí entra e não consegue concluir, entra o outro, muda de novo. Então, eu conversando com prefeitos, né, da região, eu vejo eles falarem, você tem 4 anos de mandato, o primeiro ano você já tem que estar correndo atrás de documentação, que a burocracia é muito grande, não é? E documento, então, para você conseguir começar a construção. A construção não é mexer no terreno e fazer inscrição e depois está tudo parado. Não. É começar mesmo a fazer as casas. Até porque o povo quer ver começar a acontecer, né? Porque fica, daqui tempo, igual você falou. O povo quer ver começar a acontecer, né? Quer ver a obra começar a acontecer. Então, como você falou, né? Existe então essa dificuldade, né? Geralmente entra um prefeito, sai outro prefeito. Quem sabe, vamos ver futuramente, né, Bertinho, como que as coisas vão estar caminhando nesse sentido, né? Eu vejo assim mudança. Para melhor. Eu vejo que vai acontecer, porque o povo não é mais aquele povo que, vamos dizer assim, deixava as coisas acontecer. Hoje o povo está cobrando, né? E tem mesmo que cobrar, e reunião, e eu falo assim que um mandatário, um prefeito, ele não pode ficar trancado dentro de gabinete, não. Tá? Ele tem que pôr uma pessoa lá, boa, de confiança, para gerir lá, e ele tem que estar um bom tempo do dia dele na rua, conversando com a população, porque você está conversando, aí às vezes a pessoa fala, você desculpa, Deus está falando, não é isso não tem que desculpar não, você está ajudando, você fazendo uma reclamação, você colocando uma situação, você está ajudando o prefeito da cidade tomar certas providências. Até porque, Bertinho, eu tenho esse pensamento. Você falou agora, mas assim, certinho que eu vou falar aqui. Até porque, enquanto o prefeito, qualquer prefeito que seja, não estou aqui para focar num prefeito só, pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas enquanto o prefeito, ele pode sair da prefeitura, ele pode andar pela cidade, ele pode cumprimentar as pessoas, ele pode estar em vários locais, tá bom. Agora, quando começa a recuar, né, porque o povo cobra, né? A ideia é essa, não adianta, o povo vai cobrar, né? Porque, igual eu achei interessante, eu trouxe um secretário de meio ambiente aqui, né? E ele até achei interessante o que ele falou, né? Não, a gente trabalha para o povo, então o povo vai parar e vai cobrar, né? Agora, você tem que ter a explicação clara, mas enquanto essa liberdade existe, eu acredito que é quando está correndo bem e fala, olha, a política desse cara está indo bem, porque ele está sendo acessível, ele está dando atenção, né? Ele está no meio do povo, que é o que você falou agora de pouco aí. Então, é isso que eu falo. Sabe por quê? O prefeito estando na rua conversando, vai lá ter uma reclamação de um morador. Se ele vê que não tem condições dele resolver aquela situação, ele vai dar uma satisfação, pelo menos. A pessoa a única pessoa quer ouvir. A pessoa vai ficar, não, né, tá vendo? Ele está querendo fazer, só que ele não tá tendo condições para isso. Eu vou citar um caso aqui, de quando eu era garoto, que morava em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz, quase todo mundo conheceu ele. Chamava Onofre Rosa de Oliveira. Era um baianinho baixinho. Ele vivia para a rua como prefeito. Foi eleito, reeleito várias vezes. E ele vivia para a rua. Ele entrava na casa de todas as pessoas, tomava o cafezinho, ouvia as pessoas. Se ele via que não tinha condições, ele explicava o porquê. Mas ele estando ali, conversando com o povo, ele está vendo a realidade do povo. Ele entra numa casa, Manuel, ele vai ver uma pessoa, está conversando, mas ele está vendo o outro lance. Opa, tem uma pessoa aqui que está com problema de saúde, não é? Então ele vai procurar já resolver aquela situação. Agora eu falo, prefeito de gabinete, ele não vê, ele só vai ver o que chega na mão dele e ainda pelos assessores. É isso que eu ia falar, até porque é interessante, é importantíssimo isso, né? Não, você vai ver.
Que um chegar em você e falar uma coisa, um chegar e falar é uma coisa. Agora você ir lá, né, in loco, você vê. Eu quero ver o que está acontecendo aí. A gente sabe, né, que existe dificuldade para muitas coisas acontecerem no meio da política. A gente sabe que a política é um jogo, política, né? Então tem que ter certas situações que precisam ser negociadas, tanto, né, que a palavra diz, política é isso, é esse jogo, né? Articular, conversar, né, faz parte, não adianta, né? Isso aí faz parte. Mas como eu disse para você, enquanto tá podendo andar pela rua, o político, qualquer político, eu falo do prefeito, mas qualquer um, vereador, pode andar pela rua, pode passar, pode conversar com um, pode conversar com o outro, isso tá sinal que a política, ela tá acontecendo e tá sendo muito bem. Bertinho, deixa eu só entender uma coisa. A Câmara, ela tem recursos, correto? Correto. Esses recursos, esses recursos que a Câmara tem, ela é aplicada para a população, é isso mesmo? Ajuda a entender isso daí. Veja bem, o recurso da Câmara... Isso, eu quero entender isso. Ele vem para a Câmara. Hoje eu não sei quanto, mas pode pegar, até a lei determina que pode pegar, parece que até 7%, não é? Mas a Câmara nossa, pelo menos na minha época, nunca foi pego isso. Foi pego em torno de 4 e pouquinho. Aí você pode fazer os gastos da Câmara. E aquilo que porventura sobra, você devolve no final do ano, no último dia do ano, para o município. Então, essa verba que vem é para ser gasta ali na Câmara. Eu vou até contar um fato aqui, Manuel. Teve um ano que eu pedi para o prefeito, eu era presidente, falei, prefeito, se eu enxugar a Câmara, não gastar nada, só simplesmente o necessário, e eu economizar um dinheiro legal para a Câmara, que dê, vamos dizer assim, para comprar 2 caminhões, o senhor colocar na praça lá, igual faz todos os prefeitos com todas as conduções. O senhor faria isso e colocar uma faixa lá, veículo comprado com sobra do 10º da Câmara. Só isso, não quero que coloque nome de ninguém. Ele prometeu para mim que faria, e ele não fez. Aí eu cobrei, né, mas viu, aí eu falei, mas se eu faço isso, eu não consigo pagar o 13º. Mas está errado, o 13º você tem que fazer uma previsão desde janeiro. Para chegar em dezembro você tem. Mas está aí tudo bem. Aí o Tribunal de Contas me multou. E eu tive que pagar do meu bolso a multa. E eu fui questionar, né? Eu achei ruim. Todo mundo, contadores da região, falaram assim, eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi ser multado porque devolveu o dinheiro. Eu falei, pois é, eu fui em Marília, no Tribunal de Contas de Marília, e fui questionar o chefe lá do Tribunal de Contas, né? Viu, mas espera lá, eu economizei, eu devolvi o dinheiro para o município. Porque eu economizei esse dinheiro. Aí ele falou assim para mim, olha, se você não ia gastar, por que você pediu? Olha. Aí eu falei, espera lá, ele está certo. Falei, ele está certo. Apesar de que, quando você pede uma verba, é de um ano para o outro. Então, às vezes, você aprova junto com a mesa da Câmara um pedido e você acaba sendo eleito o presidente e você vai gerir aquilo ali. Entendi. Não é? Nem sempre foi um dinheiro que você pediu, mas eu concordei com ele. Eu achei que ele estava corretamente certo. Por que eu vejo dessa forma? Eu acho que ele está certo. Quem tem o poder de gerir o dinheiro do município, eu acho que é o prefeito, não é? O vereador, qual é a função dele? Fiscalizar e fazer leis. Então, mas assim, esse recurso da Câmara, você fala assim, eu achei interessante o que você falou, né? Você presta conta para que você pediu se você não vai usar esse X, né? Mas assim, aonde é que eu quero chegar, qual seria o critério
para a Câmara usar esse dinheiro? Ao seu olhar, assim, o critério para a Câmara usar esse dinheiro? Não, em primeiro lugar, você tem que fazer o salário dos vereadores e dos funcionários, não é? Aí você, tendo isso daí em mão, você já sabe, né, aquela sobra que você vai ter. Então, que você vai pagar a luz, pagar a água, enfim, as despesas da Câmara, né? Então, o critério seria atender às necessidades ali internas, Sim, salário de vereador, a manutenção da Câmara, dos funcionários. Certo. E aí, geralmente, ela tem uma sobra. Certo, Ela aí tem essa uma sobra. O critério que você usaria para usar esse recurso, qual o critério disso daí? Então, sendo dentro da Câmara, você pode usar de qualquer forma. Você pode comprar um carro, você pode reformar o prédio, enfim, você tem essa liberdade. Essas possibilidades aí. É interessante que você, mesmo que não há necessidade, né, vamos dizer assim, de comprar um carro, mas é preferível, às vezes, você comprar o carro do que você devolver o dinheiro. Porque você comprando um carro, você devolve o velho para a prefeitura. Certo, agora, se você devolver bastante dinheiro, você corre o risco de ser multado. Aí de ser multado ainda. Então, por isso que eu falo sempre assim, você tem que sempre estar pegando o necessário. E se você devolve esse recurso que tem ali, você devolve para a prefeitura. A prefeitura, ela pode pegar isso que você devolveu lá e ela pode aplicar isso no município? Deve. Isso, eu estou falando assim, parece uma pergunta boba quem está ouvindo aí. Mas é um munícipe perguntando aqui. Não deve. O dinheiro devolvido, ele vai para os cofres do município para ser gastado no município. No município. Então, Então, por exemplo, que nem nessa auditoria que você teve lá, você teve que ir lá. Se esse dinheiro tivesse sido usado de alguma forma ali internamente, talvez você não passaria pela essa situação, correto? Não, estava tranquilo. Ah, tá. Então, faltou movimentar esse dinheiro de alguma forma. É umas coisas que... A gestão, né? É umas coisas que às vezes a gente não concorda, mas é lei. Eu entendo, eu entendo. É que nem aquela pouca vergonha que está no Congresso Nacional, né? Sim. Aí a Câmara tem uma quantidade enorme de verba e acaba ficando comprando voto de deputado. É mais ou menos isso daí. Isso é polêmico. Bertinho, com o seu mandato aí, né? O compromisso seu com os munícipes, com nós mesmos aqui, com a cidade. Olha, como eu falei lá no começo, Isso. eu sendo vereador, meu objetivo é trabalhar sempre, como eu sempre fiz, trabalhar para a população. Certo. Trabalhar para a população. Eu falo assim, olha, você tem que fiscalizar o prefeito, mas você também tem que ajudar o prefeito, não é? Inclusive, é a nossa próxima pergunta aqui. Ah, tá. Né? Você tem que ter, assim, os vereadores, no caso, né? Vamos colocar no coletivo. Tem que ter uma boa relação, né? Tem que ter essa boa relação entre o executivo ali e a Câmara, né? Tem que ter essa... eu falo assim, e a Câmara. Sim, eu acho, veja bem, ser oposição é uma coisa assim. Você tem que fazer oposição, mas uma oposição inteligente, não é? Vamos dizer assim, eu sou contra o prefeito. Então, tudo que é do prefeito, eu vou ser contra. Não, eu estou sendo contra o município se eu fizer isso. É uma das coisas que eu sempre, assim, eu já me manifestei uma vez na rede social, tive até problema com faz tempo isso já. É isso que eu fico, assim, isso me incomoda bastante, né? Não vou falar nada demais aqui, né? Não vou precisar de cortar nada disso aqui. Mas é assim, né? A gente vota, elege o vereador para ser o nosso representante na Câmara. Né? É isso, né? Sim. Eles representam a gente lá. Só que às vezes, o que eu vejo aqui isso não é só aqui não, gente. Isso aqui não é só no nosso município. Isso aí são vários locais. Às vezes, se movimenta ali, existem interesses ali dentro, entre alguns interesses ali. E às vezes certas coisas deixam de acontecer para o município, porque eu não gosto do Bertinho, porque eu não gosto do outro, do fulano, do ciclano, do Bertano, e eu não gosto do prefeito e não sei o quê. E
começa a amarrar as coisas, né? Eu acho que deveria de ter, eu sei que é difícil, porque são pessoas com pensamentos diferentes, né? Mas, cara, deveria ser importante isso, sabe? A boa relação. E se não tem uma boa relação, como é que você aprova? Porque tudo depende de voto, não é isso? Sim. Vai fazer, lança um projeto, tem um voto que passa ali, né? Uhum. Então, por isso que eu acho assim, que é importante essa boa relação entre prefeito, Câmara. Vai ter momentos de discordância? Vai. Isso a gente sabe que vai ter, porque é a política, faz parte. Né? Mas a pessoa se fosse assim, tudo fosse assim, tivesse uma forma de, né, de se dar bem, de... Mas tem, Manuel, eu acho assim, sabe? Divergência tem. Porque se não tivesse, no caso de Bernardino, né, que é outra coisa que eu também não concordo, com a quantidade de vereador, não é? Eu acho que é muito vereador para uma cidade do nosso porte, eu acho que o município não comporta nem a quantidade e nem o valor de salário. Mas, enfim, então tem 9 vereadores. Para quê? Para ser discutido, não é? Lá tem um advogado, tem o oficial da Câmara, tem o secretário, tem o contador, então, e tem as comissões. Então, quando o prefeito manda um projeto para a Câmara, esse projeto já vai direto para uma comissão. Essa comissão vai analisar o projeto junto com o contador, junto com o advogado, né, com a assessoria que tem. E essa comissão, ela já vai dar favorável. Né? Olha, o projeto é legal, não é? Ou não é legal. Então, aí sim que os vereadores vão analisar, né? Junto, bom, já passou a primeira fase, que está dando um aval que é legal. Não é? Agora, se ele não é moral, aí é diferente. Aí cabe os vereadores votar sim ou não. Na verdade, o que eu quero dizer para você é que entristece a gente saber, porque a gente fica sabendo. Né? Sabendo não, se quiser saber é só ir lá e participar, né, das reuniões lá. Só ir lá e participar que você vai ver. E eu já vi comentários de pessoas que falaram, poxa, era um projeto para a cidade, mas porque não existe uma aliança, acaba não acontecendo. O que a gente espera é que o município seja beneficiado. Só que às vezes, né, por questões às vezes partidárias, discussões ali, algumas coisas são benefícios para o nosso município, deixam de acontecer porque tem ali algum quesinho ali circulando. Né? Isso é verdade. E isso é uma coisa, eu falo assim, que não pode acontecer. Né, graças a Deus eu nunca tive problema com o prefeito, né, com secretários nenhum. Né? Sempre procurei me dar bem, me entender bem com eles. E quando eu era vereador, que chegava um projeto na Câmara, eu ia ver de que área que era aquele projeto. Né? Ia conversar. Se fosse na educação, na saúde, né, qual é o objetivo desse projeto? A pessoa explica. Né? Então, são coisas legais. E você fala, bom, isso aqui eu vou votar consciente que eu estou ajudando. Bom, isso aqui eu não posso votar porque é dinheiro jogado fora. Deveria pensar mais no município. Sim, sem dúvida. Né? Não porque eu não gosto do Bertinho, eu não vou. Não interessa se você não gosta do Bertinho. Não interessa se você para fora daqui, o que você. Não interessa. Você tem que pensar, é bom para o município? É bom para a cidade? Beleza. Só que às vezes acaba levando para o lado pessoal, né? E aí é onde as coisas começam a se amarrar. Demora tempo para acontecer uma coisa que era para acontecer hoje, demora mais, vai se alongando isso, né? Vai se alongando. Se alonga isso. Então, isso aí acontece, eu vejo assim, isso daí acontecendo na construção das casas popular, que, sabe, não me entra na cabeça, já teve 1, 2, 3 ou 4 lugares que foi para sair as casinhas e acabou não saindo, por divergências que não dá para entender, sinceramente, não pode acontecer. É que assim, né, a gente sabe, como eu falei, agora de pouco eu falei isso, né, são várias cabeças pensando, né, e às vezes cada pessoa tem um jeito, só que eu acho assim, a gente tem que respeitar, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma forma de ser, só que a gente deixar a parte pessoal do lado e voltar para a parte que é bom para o município. Se tivesse esse pingo de consciência, Bertinho, eu acho que seria interessante. Sabe, seria interessante.
as coisas talvez andariam melhor. Eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui para criticar ninguém. Estou falando só os interesses da nossa cidade. Eu acho importantíssimo isso. Né? Ô Bertinho, e como que o vereador, você falou agora que uma das coisas dele é fiscalizar o trabalho da prefeitura, é isso, né? Uhum. E como que é feito isso? Como é que funciona isso, essa fiscalização? Tem que ir no campo e tal? Olha, você tem todos os meios para fiscalizar. Não é? Desde, logicamente, que seja legal. Você não vai ficar fiscalizando uma coisa que está às claras e você ficar apurrinhando o prefeito com documentação. Não é? Aí ele tem que juntar toda uma equipe para responder uma coisa para você que está nítido. Mas o vereador, ele entra em qualquer setor. O vereador, por exemplo, tem uma área lá que precisa fazer uma poda lá. Aí o camarada foi lá e fez um negócio meia boca. Ficou mal feito. O munícipe ele pode chegar no vereador e falar assim, olha, pedi para fazer lá, ficou mal feito. E o vereador ele tem esse de cobrar isso, chegar naquele setor responsável de poda. Só um exemplo, tá? Não estou falando só um exemplo, tá? Chegar e falar, quem é o responsável, por exemplo? O camarada foi podar lá, ficou mal feito. Isso, ele tem esse... Olha, isso é interessante, porque veja bem, eu sempre pensei dessa forma. Quem que é o mandatário? É o prefeito. Certo. Então, vamos dizer assim, no serviço, numa praça aí. Certo. É um exemplo. Eu não vou, eu como vereador fiscalizador, eu não vou no chefe dele reclamar. Eu faço um documento por escrito e mando para o prefeito, porque o prefeito é quem manda. Tá. Aí o prefeito vai chamar utilidade pública. Vai chamar o secretário daquela área, daquele setor. E vai cobrar ele, e ele vai cobrar o funcionário. Não é? O que tem assim, pega muito assim, é o almoxerifado, né? O setor de obras lá. Por quê? Porque tem que dar conta da cidade, limpeza da cidade, tudo. O vereador, ele não pode diretamente chegar nesse chefe lá e ele chega lá e falar, o fulano tal, você que é o chefe do setor aí, o negócio ficou mal feito lá. Ele não pode, por lei, ele não pode fazer isso, é isso? Não, aí eu não vou entrar nesse mérito da lei, porque eu não vou saber responder para você o correto. É só um questionamento, uma pergunta. Sim, mas eu acho assim, que ele... Eu vejo aqui em Bernardino, que vereador vai lá e conversa. Eu vou citar o nome, vamos dizer assim, o Curau hoje, que é o responsável no setor do almoxerifado. Certo. E eu tenho visto, né, não só vereador, mas às vezes município, ir lá e olha, está acontecendo tal coisa, olha, fizeram um serviço lá, não ficou legal. E ele, de imediato, ele já corre para ver o que está acontecendo, o que foi feito de errado, tomar as providências. Quer dizer, às vezes o prefeito não fica nem sabendo. Né? Entendi. O prefeito não fica sabendo. É até melhor assim, eu acho. Sim, não tem dúvida. Assim. Não tem melhor dúvida. Assim. É por isso que eu falo assim, uma pessoa assim, ela tem que ter o jogo de cintura para trabalhar. Então, chega lá um munícipe ou um vereador, quer que seja, e ele vai conversar com o chefe, essa pessoa recebe bem. Não é? Recebe bem, é interessante, isso aí é gratificante, porque a pessoa imagina assim, né? Ele é funcionário, eu estou pagando o salário dele também, né? Eu sou pagador dos meus impostos, mas não pode nem pensar desse lado, porque eu vejo assim que, vou citar de novo, né, o caso do Curau, eu vejo o Curau assim atendendo todo mundo de uma forma muito legal. Não, isso é importante. Eu entrevistei eu entrevistei o Denápolis, ele falou, olha, é cobrado que a gente atenda bem as pessoas. É exatamente o que você falou agora aí. Se você é bem recebido, se você faz uma ligação, alguém que é responsável te atende bem. Né? Porque assim, acredito que a gente, como munícipe, pode reclamar, deve reclamar se tem um negócio mal feito. A gente tem que cobrar. É que eu digo assim, às vezes chega no extremo, porque às vezes você tem que procurar alguém ali para dar uma forcinha. Mas não é um jeitinho brasileiro, não. É alguém que você colocou lá, você elegeu, um representante seu que vai te ajudar. Fala, não é nem ajudar, que vai prestar o serviço para você. Fala, olha, eu já conversei com o fulano, ciclano, Bertano, não está resolvendo, está ficando mal feito. Então é isso que eu
quero dizer aqui. Por isso que eu falei para você que eu, quando estava como vereador, eu gostava de, sabe, quando chegava a reclamação, e não era poucas, né? Eu gostava de fazer por documento e mandar para o prefeito. Se uma indústria que emprega vários funcionários tem reclamação, né? É lógico, um órgão público não vai ser diferente, né, Bertinho? Sim, você imagine assim, uma indústria, o funcionário, né, uma pessoa chegar e reclamar para o patrão, né? Tá morto, mata o homem, né? Então, cada setor tem seu secretário, no caso do município, né? Então, você falando com o prefeito já cobra aquele secretário e as coisas vão mudando. Certo, Bertinho. Quais são os recursos que você já conseguiu e já fez pela cidade? As coisas que você já conseguiu, as conquistas que você foi lá, consegui lá, né? Graças a Deus, eu tinha conseguido, né? Antes de ser vereador, eu já tinha amizade com alguns deputados, inclusive o Marquinhos Tortorello, que vivia muito em Bernardino, o pastor Jefferson, lá de Sorocaba, que esteve na minha casa umas 4 vezes. Então a gente já vivia trabalhando e pedindo recurso Bernardino para as entidades. Então, a gente continuou, sabe? Continuou. Olha, eu tenho algumas anotações aqui, ó, e é tudo com papel timbrado. Certo, estou vendo isso. Porque só para o pessoal ver, ó. É isso que está falando, papel timbrado, né? Tudo certinho. Então tem assim, várias verbas que a gente conseguiu, né? Você vê, ó, aquela Kombi que tem no NOCA até hoje, foi o Bertinho Benedetti conseguiu, ó. Vou postar aqui, né? É importante isso, porque eu cobrei isso dele aqui, então nós vamos apresentar para o pessoal ver. Você vê aqui, ó, na época foi 85 mil, que foi para comprar Kombi. Essa aqui foi uma visita que nós tivemos em Brasília, tudo custeado pelo José Francisco, que patrocinou essa viagem para a gente, e nós viemos com esse recurso de lá. Ó. Essa daqui, né, que você está falando, né? Do pastor Jefferson de Campos, que ele é lá de Sorocaba, né? E tem mais aqui, ó, tem 50 mil que nós conseguimos para o hospital. Isso daqui, ó, essa foto que eu tirei aqui junto com os meninos do NOCA, isso daí foi o Crodó do hospital. Um dia que eu estive lá internado, e ele batendo papo comigo e deu a dica para a gente. E a minha mulher, na época, estava no NOCA, e nós fizemos documentação, corremos atrás, nós conseguimos 150 mil. Só que esse dinheiro não vem dinheiro. Não, você tem que fazer uma lista daquilo que você precisa. Entendi. E eles compram e mandam entregar. Que interessante. Essa aqui é uma sala de informática? Essa é uma sala de informática NOCA, né? Que foi feita lá no NOCA. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ele está falando desse daqui, ó. Depois eu dou um zoom em cima para o pessoal ver. Corta, depois no corte eu puxo o zoom para vocês poderem ver essa imagem aqui. Ó, você viu, o Capitão Augusto, ele era muito molecão ainda, né? O Capitão Augusto, Manuel, eu falo dele porque o Capitão Augusto foi soldado junto comigo na Polícia Rodoviária. Já são amigos ali de... a gente trabalhou como jornada, soldado, né? E ele prestou concurso na Academia do Barro Branco e foi para oficial e chegou até capitão. E ele sempre tentou na política e não conseguiu. Acho que por 2 vezes, na terceira vez que ele foi eleito, e foi reeleito com uma votação expressiva. Né? Aqui eu estou junto com o secretário em São Paulo. Ó. Essa daqui? Eu, a dona... a mulher do falecida doutor Alencar, é a dona Leila. Essa daqui, né? Que nós conseguimos, dá licença aqui, ó. Conseguimos essa verba aí, ó, de 100 mil reais. Tá falando aqui. Conseguimos essa verba de 100 mil reais. E aqui esse aqui é o coronel que era comandante da polícia. Hoje ele está como secretário, adjunto da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. Esse aqui? Esse aí. Ele está falando desse daqui, pessoal. Esse daí, ó.
Ele era deputado na época, fez uma visita para nós aqui no NOCA e destinou também uma verbazinha. Esse é o Ricardo Madalena, que destinou 50 mil aqui, né? A pedido nosso para o tá NOCA. falando. E então, essas verbas, essa daqui foi uma foto que o dia que nós tivemos em Brasília lá. Essa aqui, né? Essa daqui. Com um deputado federal, que na época ele era presidente do PPS, e mais uma verba também do capitão Augusto, que foi para fazer a lavanderia, tanto como que fala o prédio, né, e como o equipamento da lavanderia que tem no hospital hoje. Eu tinha uma foto que eu tirei em frente lá, sabe, na época. Eu não sei onde está a foto. Eu nunca fui muito ligado com essas coisas não, sabe? Então, você vê, eu tenho aqui, 120 mil, que foi das verbas que eu estava falando para você aquela hora. 120 mil, que foi devolução do 10º da Câmara, 120 mil, 2007, 2008, que foi o que me deu problema lá, 298, quase 300 mil. 2011, 117, 2012, 201. E no último, a devolução foi de 160 mil. Né? E você vê, hoje, os loteamentos em Bernardino, Emanuel, todos, o Moura Leite já foi, o Vale Verde já foi, e todos os loteamentos, tanto particular como da CDHU, ela é obrigado a fazer o encanamento de água e esgoto na calçada. Hidráulica, tem que ser na calçada, não pode ser mais na rua. Foi um projeto meu aprovado na Câmara pelos demais vereadores. Por que eu fiz isso? A nossa cidade vive cheia de buraco. Por quê? Acaba de fazer um asfalto, a Sabesp vem e tem que cortar para fazer ligação de água ou esgoto. Não é? E depois, mesmo que tampa, vai virando aquela buraqueira. Melhorou um pouco, porque antes ficava um buraco de terra, né? Agora eles passam um piche por cima. Que é obrigatório, né? Ó, esse daqui? Isso daí são verbas que o capitão Augusto liberou a meu pedido no último mandato. Vou mostrar o valor aqui, porque assim, gente, não estou fazendo politicagem aqui, tá? Mas como eu fiz a pergunta para ele, do que ele já fez pela cidade, os projetos que ele já fez, então eu quero ter a honra de poder mostrar, né? Eu costumamente aprende, né? Dar-se honra a quem tem honra, né? Então isso é importante. Como também eu abro aqui, né, para qualquer um, já recebi, né, um vereador aqui também, e vou abrir mais espaço aqui para conversar com a gente. Então, cumprimentando aqui, né, e finalizando, mais uma vez, olha, com papel timbrado. Lar de Maria, Lar São Vicente, que é o asilo, o NOCA e a PAI. Todas elas com 50 mil reais. Deixa eu só mostrar aqui também, vou mostrar, porque eu perguntei para ele, ele está respondendo. E está com a prova aqui, falando, olha, realmente está aqui. Né? Essa daqui, depois eu mando para vocês aqui. Eu coloco ali. Essa daqui foi uma visita que eu estava vindo de Jaú com meu amigo lá da Frutap, o Mário, que é o mecânico industrial-chefe lá. Certo. Nós tínhamos ido em Jaú na volta, eu convidei ele para conhecer aquela usina de lixo reciclável em Piratininga. E hoje, essa daí, que hoje a Prefeitura de Bernardino está depositando o lixo lá, pelo que eu estou sabendo. Essa foto aqui, né? Essa foto. Mostrar também o pessoal ver aqui, ó. Essa foto. Essa pessoa aí é o engenheiro lá da usina de reciclagem. Muito bom, Bertinho. Essa aí é uma batalhazinha nossa. Senhor Bertinho, eu falo assim, viu, Mano, só concluindo isso, eu falo uma coisa assim para você, ó. Pode ficar à vontade. Tudo isso daqui que eu mostrei não é para me engrandecer, não. Isso aqui é para honra e glória do Senhor, porque é obrigação do vereador.
vereador. Sim, então, é isso que eu estou falando aqui. Eu te fiz a pergunta aqui, você trouxe os documentos e você mostrou aqui. Aí alguém diga assim, tu é Manuel fazendo politicagem, puxando sardinha pro lado do Bertinho. Não, né? Eu abro espaço, né, para algum vereador que me conhece, o meu podcast está aberto aqui para todos, né? É simples, né, Bertinho? Eu falei assim, vou levar o Bertinho lá, é simples aqui, é muito simplesinho mesmo, né, se quiser vir, pode me encontrar, eu preciso de gente para entrevistar, viu? Tem uns vereadores aí que se quiser, me procura aí. A cidade é pequenininha, né? Lógico. E eu aceito de bom coração, eu quero vir pra gente bater um papo. E poder fazer o que eu estou fazendo com o Bertinho aqui. Trouxe os projetos, falou, estou perguntando para ele aqui. E assim, vamos desenrolando a entrevista, né, Bertinho? Lógico. Agora, assim, atualmente a gente passou por um quadro difícil na mídia, né? A questão das escolas, de segurança. E praticamente a nossa última pergunta, né? Qual a sua opinião sobre a segurança nas escolas diante do quadro atual? O quadro atual é essa questão de segurança aí, né, que a mídia soltou, terrorismo na escola, por aí. Aí teve até notícias que aqui na cidade teve escola que soltaram uma notícia falsa e as mães ficaram desesperadas. E como é que você encara isso assim, hoje? Olha, em primeiro lugar, eu acho que deveria voltar à ronda escolar. A ronda escolar era uma ronda da Polícia Militar que eles tinham por obrigação passar nas escolas. Não é? Isso era a ordem do comando e aquela viatura, então, ela vinha até escrito na lateral dela, ronda escolar. Então, ela dava um apoio em todas as escolas, E outra coisa, isso foi acabando, como o PROERJ, que é aquele policial que vai falar sobre droga para as crianças, vai nas escolas. Eu passei por essa fase na escola. Então, mas está tudo parado, porque, infelizmente, o PSDB, ele acabou com o Estado de São Paulo. Né? Hoje você vê, às vezes as pessoas reclamam, não, mas eu vou lá no destacamento, não tem polícia, realmente não tem. Mas por quê? Eles estão fazendo um milagre. Estão fazendo um milagre. É 2 policiais só. Hoje, quantos policiais aqui no nosso município? A quantidade eu não sei, mas tem um sargento e 2 policiais por horário. Se eu não me engano, são 12.500 habitantes da cidade? Mais ou menos, daí não saiu o censo ainda, mas tomara que aumente, né? Acho que é isso, sim, estou falando aqui. Mas vamos fazer uma projeção aqui agora, aqui, ao seu olhar, na experiência que você tem. Com 12.500 habitantes, quantos policiais você acha que deveria ter em Bernardino? Olha, no mínimo hoje, sem contar com o comandante, no mínimo tinha que ter 3 policiais. Porque um no destacamento que resolve muita coisa. Telefone e as pessoas que vão lá. E a viatura na rua. Porque hoje assim, a gente faz uma ligação lá, né, cai em outro lugar, né? Uma vergonha. Hoje cai em Bauru. Cai no regional lá. Cai lá em Bauru. Aí quem atende lá, às vezes, tudo bem que te passar a informação correta, que faz parte do processo. Não estou criticando também o trabalho da Polícia Militar jamais, pelo amor de Deus. Não tenho nada contra. Pelo amor de Deus, não estou falando isso aqui não. Mas eu quero dizer assim, né? Poxa, podia atender aqui, né? Em vez de ir lá para regional, ir lá. Sabe, é complicado. Isso daí ficou complicado, mas eu volto a falar. Isso daí foi essa quantidade de ano aí que o PSDB comandou o Estado de São Paulo e, infelizmente, acabou não só com a segurança pública, como também com a educação. Tá. E assim, nesse quesito que eu te perguntei para você aqui agora, então você fala que se tivesse uma ronda específica para as escolas, que você falou agora, e a ronda escolar. Sim, meu pensamento, teria que voltar essa ronda escolar da Polícia Militar e também, Manuel, todas as escolas, ela tem uma casa. Pelo menos que eu saiba, todas as escolas têm. Então, vou falar do saudoso seu Otávio, lá do ginásio, né? O seu Otávio morava lá. Aí o seu Otávio, ele ficava na porta, na entrada dos alunos, na saída, e no intervalo ele ficava andando no meio dos jovens lá, das crianças. Certo. Hoje não vê mais isso, Manuel, não vê mais isso.
Então fala assim, mas a polícia militar, quantos tem que ter numa cidade grande que tem várias escolas? Não, ela é um apoio para aquela pessoa. Ela é um apoio para aquela pessoa, não é? E hoje não tem, nós não temos mais. Até não sei que cidade daqui da região com esse acontecimento que teve aí no Brasil, houve uma proposta aí de voltar, sabe? Nessas casas, voltar a morar um policial, esses policiais que estão aposentados, né? Então, ele tem a moradia gratuita, água e luz ali, e ao mesmo tempo ele estaria dando um apoio. Entendi. Bertinho, assim, né? É um assunto delicado, né? Eu trouxe essa pergunta aqui, porque eu poderia escolher vários temas. E eu escolhi esse tema, que é um tema atual. Uhum. Eu encaixei esse tema aqui, que eu achei importantíssimo, né? Até porque, né? A gente tem os nossos filhos, você tem os seus netos, né? Os seus filhos não grandes, mas tem os netos que estão nas escolas. E é uma questão, assim, muito delicada. Né? O pessoal ficou, assim, assombrado, aterrorizado. Talvez você vá, porque eu estou exagerando, né? Alguém diga isso, mas não é. Né? A preocupação das mães, porque, assim, eu vi uma situação, saiu uma notícia falsa, tinha mãe que não queria mandar mais filho para a escola. O diretor teve que ligar em grupo do WhatsApp, não, pode vir, tá tudo certo, tudo tranquilo, acalmou e trouxe. Né? Como você falou, se houvesse essa possibilidade, né? Mas tudo isso depende de N coisas, né, Robertinho, para acontecer, né? Sim. Manuel, mas eu vejo por um lado também que as coisas também é bíblica, né? Está acontecendo aí, está na Bíblia, está escrito que vai acontecer. Sim. Mas, veja bem, eu falo sempre assim, escola é para ensinar, não é? Para educar é o pai e a mãe. Sim, não é? Sim, tem razão. Aí a criança vai para a escola, agrediu um professor. Gente, sabe? De primeiro tinha, né, alguma coisinha isso daí. Eu lembro do meu pai, ele ficava sabendo que eu fiz alguma coisa de errado na escola, eu era um molecão meio peralta, meu. Meu pai ia na escola, cara, não é único, não. E falava para a professora, olha, brincar e não prestar atenção, ainda eu relevo, mas faltar com respeito com o professor, eu não admito isso. Meu pai falava isso para o professor e eu tinha que estar junto ali, para ouvir ele falando, né? Hoje, sei, rapaz, é bem complicado. Bertinho. Olha, agora talvez eu vou fazer uma pergunta para você aqui, que vai ser a pergunta que todo o pessoal está esperando. Né? A pergunta que o pessoal espera de um político, talvez, né? E essa é uma pergunta polêmica. E aí, Bertinho, sai para prefeito municipal? Está em pauta, está pensando, há uma possibilidade? Olha, eu tinha falado que não seria mais político, estaria fora. Mas não adianta. Sabe, quem gosta e eu gostei. É gostoso, desde que você faça uma coisa decente e honesta. Então, já desde o ano passado, primeiro você tem que convencer a família, né? Que você quer ser de novo, né? Primeiro, né? Mas aí eu falei que eu me propondo a ser candidato a vereador, mas estou à disposição do partido, se a população assim entender, estou à disposição para aquilo que vier. Você sabe que eu te fiz essa pergunta porque vai ser o corte. Você sabe que tem aqueles videozinhos de 1 minuto, né? Então esse vai ser um dos cortes que eu vou soltar e vai gerar polêmica. Por isso que eu perguntei para você. Então há uma possibilidade, então, Bertinho. Eu nunca falo não. Eu entendi isso que quer dizer. Porque até que eu não estou aqui para te apertar em nada, não, pelo amor de Deus. Né? O soldado, falo que o soldado, ele vestiu a farda, ele não importa se é sol ou chuva, ele tem que estar lá. E eu sou um soldado do povo. Eu estou aí para que deve. Podcast.